Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Segunda-feira, dia 7 de abril, quinta semana da Quaresma, ano C. A primeira leitura está em Daniel capítulo 13. O salmo responsorial é o Salmo 22. O evangelho de hoje está em João, capítulo 8, de 12 a 20. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, na Babilônia, vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Eucias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era muito respeitado de todos. Ora, aquele ano tinham sido nomeados juízes 2 anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: na Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes, que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar do seu marido. Os 2 anciãos viam-na todos os dias entrar e passear, e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu e se esquecerem dos seus justos julgamentos. Assim, enquanto os 2 estavam à espera do ancião favorável, certo dia, Susana entrou no pomar como de costume, acompanhada apenas por 2 empregadas, e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali ninguém, exceto os 2 velhos que estavam escondidos e a espiavam. Então ela disse às empregadas: por favor, ide buscar-me óleo e perfumes e trancai as portas do pomar para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído, os 2 velhos sentaram-se e correram para Susana, dizendo: olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém está nos vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti que o moço estava aqui e foi por isso que mandaste embora as empregadas. Gemeu Susana, dizendo: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isso, espera-me a morte, e se não o fizer, também não escaparei das tuas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em voz alta, mas também os 2 velhos gritaram contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar e precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se dissera coisas semelhantes a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os 2 anciãos vieram também com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso, assim falaram ao povo, dizendo: mandai chamar Susana, filha de Eucias, mulher de Joaquim. E foram chamá-la. Ela apareceu em companhia dos pais, dos filhos e de todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os 2 velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois o seu coração tinha confiança no Senhor.
Entretanto, os 2 anciãos deram este depoimento. Enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com 2 empregadas. Depois fechou as portas do pomar e mandou as servas embora. Então veio ter com ela um moço que estava escondido e ela se deitou. Nós que estávamos no canto do pomar, vimos esta infâmia. Corremos para eles e surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguíamos agarrá-lo, porque era muito mais forte do que nós. E abrindo as portas, fugiu. A ela, porém, a agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disto, nós somos testemunhas. A assembleia acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em alta voz: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fez do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levaram para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente, de nome Daniel. E ele clamou em voz alta: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo voltou-se e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel disse: Sois tão insensatos, filhos de Israel? Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais a filha de Israel? Voltai a respeito do julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente e os outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dai-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os 2 separados longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado do mal, agora aparecem os pecados que estavam habituados a praticar. Fazeis julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena: Tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que vistes, dize-me, à sombra de que árvore o vistes abraçados? Ele respondeu: À sombra de uma amoreira. Daniel replicou: Mentiste com perfeição contra a própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxesse o outro. Raça de Canaã, e não de Judá, a beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós. Mas a filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? E ele respondeu: Debaixo de uma asineira. Daniel retrucou: Também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus está à tua espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os 2 velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E, agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles o que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar.
para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. E estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Aclamação ao Evangelho. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se julgo, meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o meu Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não o conheceis nem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao proclamar-se luz do mundo, Jesus conhecia que este, marcado pelo pecado, não tinha como salvar-se por si mesmo. É necessário que o Pai enviasse o Filho com a missão de abrir perspectivas novas para a humanidade, a qual se fecha no próprio egoísmo. Portanto, somente por meio de Jesus é possível chegar à salvação. Quando a humanidade deixa-se guiar por esta luz, descobre os caminhos que conduzem à vida. Quando vaga nas trevas, seu destino é a morte. Luz e trevas, vida e morte, condenação e salvação, são as opções que todos temos que fazer. O caminho orientado pela luz da vida comporta duas dimensões. A primeira é a dimensão histórica. Consiste em trilhar o caminho do amor, da misericórdia e da solidariedade no trato mútuo. É a vida manifestada no modo de proceder peculiar, próprio de quem possui a vida divina. A segunda corresponde à vida eterna, à comunhão plena com o Deus da vida. O caminho de quem prefere as trevas também comporta as mesmas dimensões. A primeira consiste numa vida pontilhada de injustiça e de maldade com o próximo. A segunda, por sua vez, corresponde à ruptura definitiva com o Deus da vida, ou seja, a morte eterna. É sempre tempo de dedicar-se e acolher a luz oferecida por Jesus e por ela caminhar. Oremos. Jesus, luz da vida, não me deixes caminhar nas trevas, e sim na tua luz. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.